Olá, pessoas! Hoje eu vim falar de uma obviedade que não é tão óbvia, mas deveria ser. Uma coisinha específica em relação ao relacionamento empresário-colaborador. Já vou deixar um aviso aqui que provavelmente eu vou falar colaborador e funcionário ao longo do texto, mas estou me referindo à mesma função. É só porque eu não adotei totalmente o termo colaborador, porque para mim não faz muita diferença. Eu acho que nessa relação, o nome pelo qual você chama é o que faz a menor diferença. Eu sou formada em administração e gestão financeira. Não que isso faça alguma diferença agora, porque minha demência não me deixa fazer contas, mas eu estudei administração e eu sempre fico chocada com a maneira como os colaboradores costumam ser tratados pela maioria das empresas. Salvo alguma exceção, a maior parte das empresas não tem uma visão real do colaborador como uma pessoa. E eu fico me perguntando assim, qual que é o problema? E isso é uma coisa que faz tempo que eu tô pensando. Qual que é o problema dessa criatura que se acha o administrador, ou o líder, o empreendedor, sei lá, tem um monte de título de autogratificação por aí. Se acha alguma coisa, sabe? Tem uma empresa e acha que por isso ele é a melhor pessoa. E eu penso assim, isso é uma coisa, é um assunto que não morre, porque toda hora aparece alguma bizarrice para trazer isso de volta, seja um anúncio de vaga, ou uma entrevista de emprego, ou então é alguma pessoa contando como que é o ambiente de trabalho dela. É um assunto que não morre. E aí, depois de muito matutar nisso, eu percebi uma coisa hoje. E não adianta falar que não é uma obviedade, porque eu demorei meses para pensar nisso. Eu tenho demência, como eu já disse um pouquinho atrás no vídeo, então, por favor, não se compare a mim. Eu percebi que o problema está no fato de que o empresário acredita que está fazendo um favor para aquele que foi contratado. Ele se vê assim como um grande ser majestoso que está concedendo a graça da pessoa trabalhar na empresa dele. Pessoa, acorda. Se você está pensando, se você tem algum tipo de pensamento dessa forma, você já deu errado na vida. Nasce de novo, nasce direito. A pessoa que foi contratada precisa de emprego? Com certeza precisa. Mas não é porque ela foi contratada. Não é por isso que ela foi contratada. Ela foi contratada porque você, ser empresário superior, precisa dessa pessoa. Você precisa de alguém que faça o que você não sabe fazer. Você precisa de alguém que faça aquilo que você não tem tempo de fazer. Mas assim, ó, vamos mentalizar. Você, empresário, repete comigo assim: eu preciso desta pessoa. Eu preciso desta pessoa. Preciso. Pega essa frase e usa de mantra quando você for meditar para ver se consegue internalizar isso bem. Se você conhece algum dono de negócio, se você já trabalhou com um chefe maravilhoso desses, assim, que ele acha que o fato de você estar trabalhando lá na empresa é assim um favor que ele te concedeu, provavelmente ele vai ter algumas características assim. Ele paga o salário base, ou médio, ou mínimo. Ele sempre oferece o menor valor que a lei permitir que ele pague. Despreza os funcionários porque ele se acha um ser superior. Então ele trata todos as outras pessoas como criaturas menores. Desrespeito, pura e simplesmente desrespeito. A pessoa xinga, a pessoa grita, a pessoa faz um... Eu já trabalhei muito tempo numa empresa que vivia à base de assédio moral. E é assim... Pensa no seu palavrão preferido e coloca aqui.
Falta de reconhecimento. A falta de reconhecimento é assim, primeiro que todo mundo precisa de validação do que está fazendo, mas a falta de reconhecimento vem quando o empresário, ele olha para o valor, para o funcionário e considera o quanto ele custa e não o quanto ele vale. E aí ignora completamente o bem-estar do colaborador. Na verdade, tem um termo novo agora que se diz bem viver, que é mais abrangente. Então, se você só quer saber se o seu funcionário, colaborador, ou seja lá o que for, a única coisa que te interessa é saber que ele está apto para trabalhar depois da consulta admissional, que a gente sabe que não é uma consulta, é só para cumprir tabela. Então, essas são algumas características do pensamento geral empresário, da classe empresária. E tem algumas outras coisas, é claro, porque quem é filha da... é sempre filha de um seu jeitinho especial, né? Então, senhor administrador, saiba de algumas coisas. Você deve conhecer aquele ditado que diz assim, você recebe pelo que você paga. Geralmente a gente fala isso sobre produtos, mas o mesmo princípio se aplica aqui. Você recebe o que você paga. Se você paga o menor valor possível, não se surpreenda quando você receber dos seus funcionários o menor esforço possível. É isso que você está pagando. Você está pagando a média, você vai ter uma média de retorno e provavelmente vai ter uma empresa média também. O que para mim já é mais do que você merece. Engasguei com ódio aqui. Se você é um chefe que não considera quanto tempo seu funcionário passa no trânsito para ir e vir do trabalho, que não considera as necessidades dele de reconhecimento e validação, que ignora as necessidades que ele tem com relação à família, e lazer e saúde e outras coisas que não envolvem o seu umbigo e da empresa, sabe que você não tem um colaborador, você não tem um funcionário, você não tem um empregado. Você tem uma pessoa que trabalha ali até encontrar algo melhor. E quando ela encontrar algo melhor, ela vai simplesmente levantar, sair pela porta e não vai voltar mais. E aí não adianta reclamar que ela não treinou ninguém para deixar no lugar, que ela não deixou nada. Você não merece. Você não merece. Se vira com o que você plantou. E aí... às vezes a pessoa vai embora e nem é por um salário maior, viu? Às vezes ela vai embora porque tem um lugar que vai tratar ela como pessoa, pagando menos. Já vi acontecer. De bônus, eu vou aproveitar para falar umas coisinhas aqui sobre entrevista de emprego. Tem umas perguntas que são armadilhas. Por exemplo, por que você saiu da última empresa? Tem duas dicas de especialistas em recolocação profissional que diz o seguinte: primeiro, você não deve mentir na sua entrevista. Segundo, você não deve falar mal da empresa onde você já trabalhou. Para que você está perguntando então por que ele saiu da última empresa? Se ele não pode falar mentira, mas ele não pode falar mal da empresa. Se ele saiu de lá, é porque tinha alguma coisa lá que não estava boa, não é mesmo? Para que você quer saber? Não adianta você achar assim, nossa, se a pessoa falar mal da empresa anterior aqui na minha entrevista, quando ela for fazer a próxima entrevista, ela vai falar mal da minha. Primeiro que você já está pensando que a pessoa vai sair do trabalho que você está oferecendo. Você já sabe que ele é um trabalho bosta. Mas, se você tem ex-funcionários que estão falando mal da sua empresa, não é porque eles falam mal de empresa aleatoriamente, é porque a sua empresa é uma bosta. Corrige isso. Qual é o seu defeito? Sério? Sério mesmo que você quer, você pergunta qual que é o defeito da pessoa e você espera que ela te diga a verdade?
Não. Você espera, você coloca a pessoa numa situação constrangedora, você coloca ela numa sinuca de bico, e aí você quer ouvir que ela é perfeccionista, que ela trabalha demais, que ela precisa... Eu não sei o que você quer ouvir, porque sinceramente essa pergunta não faz o menor sentido. Faz assim, ó. Quando você for contratar alguém, fazer entrevista com alguém, primeiro você fala quais são os defeitos da sua empresa. E aí você pergunta qual que é o defeito da pessoa. E, aliás, só para constar, perfeccionismo é um defeito, sim. Qual a sua pretensão salarial? Para quê? Para que você pergunta para um candidato qual que é a pretensão salarial dele se você está oferecendo uma vaga que tem um trabalho específico, que tem um salário que já está determinado? Para que perguntar? O único momento que essa pergunta é válida é quando a empresa está disposta a negociar um valor com a pessoa. Quando a pessoa tem poder de negociação sobre esse valor. Quando você está oferecendo um cargo que tem um salário específico, não pergunte qual que é a sua pretensão salarial, porque se a pessoa for falar a verdade, vai acontecer bem assim. Então, qual que é a sua pretensão salarial? E aí, o candidato responde, R$10.000. E aí, você responde, a vaga é de um salário mínimo. E o candidato faz o quê? Tá, eu aceito. Vocês chegaram em que lugar com essa conversa? Na maior parte das vezes, o candidato, nem mesmo o funcionário que já trabalha lá, tem um mínimo poder de negociação de salário. Ele só recebe aumento quando vem de dissídio do sindicato e os chefes só fazem jogar trabalho, responsabilidade, cobrança e nada de reconhecimento e reconhecimento salarial. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Ou 10, ou 15, depende de onde. Eu não sei. E eu tenho certeza que você que está perguntando também não sabe. Por que você quer que o outro saiba? E outra, você vai fazer 1 milhão de planos. E daí? Você faz plano e o que acontece? Pandemia. E aí, onde você vai estar daqui 5 anos? Falido? Se você é esse tipo de chefe bosta, eu espero que sim. E aí, uma outra coisa. Você vai pagar um salário mínimo para essa pessoa. E aí, ela tem uma família. Então, ela tem outras responsabilidades além do trabalho que ela vai exercer para você. E aí, se você considerar as responsabilidades dessa pessoa na sua empresa, fora da sua empresa, as ligações fora de hora, as reuniões fora de horário de trabalho que não são remuneradas, o fato de que a pessoa não tem espaço, incentivo ou apoio para se desenvolver, essa pessoa vai estar no mesmo lugar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, porque ela não tem um caminho para ir para lugar nenhum. Para que você está perguntando? Se você vai pagar o salário mínimo, não pergunta isso não. É vergonhoso. Assim, só para entender. Eu vou contar o caso de uma empresa que é nova aqui em Cuiabá. Não vou citar nomes, obviamente, porque não sou trouxa. E ela é toda bonita, tá toda famosinha no Instagram. Tem uma arquitetura top, tem uma decoração top, tem um monte de ambiente instagramável para as pessoas tirar foto e várias especificidades nos produtos que deixam os produtos caros. E tem um foco nos clientes da classe A, obviamente. No Instagram tá lindo, mas eles estão contratando pessoas, sabe como? Com um contrato de processo seletivo que eu nunca ouvi falar na minha vida, que não tem data de término, é tipo assim, você tá no processo seletivo, vai trabalhando aí até quando eu quiser. Pela maravilhosa diária de R$40. R$40. Nesse valor, tá o vale transporte e alimentação também. E aí, essa empresa vai dar certo. Por que ela vai dar certo? Porque o público dela são outros empresários que também pagam mal e porcamente os seus funcionários. E vão gastar um monte de dinheiro nessa empresa.
Mas uma coisa que você não deve ter percebido é que toda vez que você economiza no seu funcionário, no seu colaborador, você está perdendo muito lucro. Porque não importa quanto lucro você faça hoje, se você passar a valorizar aqueles que trabalham para você, você com certeza vai fazer muito mais. Porque você vai vender mais, seu produto vai ter excelência, seu atendimento vai ter excelência, você vai ser uma empresa de alta performance. Mas se você paga a média, você vai ser uma empresa média. E isso já é demais. Eu não consigo pensar em uma solução para isso, porque eu acredito que a solução envolve que as pessoas tenham uma qualidade moral, tenham caráter e respeito pelas outras pessoas. E eu não acho que isso seja possível. Eu não vejo como ensinar uma pessoa que se acha melhor que os outros a ter isso. É muito difícil, são itens raros de se encontrar. Lembra, empresário, chefe, dono de empresa, qualquer coisa. O maior investimento que você pode fazer é nos seus funcionários, é nos seus colaboradores. Porque se os seus colaboradores vestirem a camisa da empresa, você vai ter uma empresa de alta performance. Mas não adianta reclamar que os seus colaboradores não vestiram a camisa da empresa se você não deu camisa nenhuma para eles. E por esse assunto eu vou encerrar, porque minha cabeça já está doendo. E isso acabou com um pouquinho de bom humor que tinha sobrado no fundo do meu coração, porque eu não acredito que esses empresários que a gente tem por aí hoje são capazes de aprender isso. Infelizmente. Tchau.